A primeira palavra é para agradecer a vossa presença, hoje com uma adesão assinalável, o que é sempre de louvar. Agradecer também à doutora Teresa Alves do Azevedo e ao Dr. Pedro Rui por se disponibilizarem para proferir esta ação de formação. Agradecer também a presença do Presidente do Conselho Regional de Lisboa, Dr. João Massano, que já nos visita com alguma assiduidade, e dizer-vos que hoje é um dia especialmente importante para nós advogados, dado o veto do Sr. Presidente da República ontem aos estatutos. Esperemos que o bom senso impere em toda a gente que tem que decidir sobre esta matéria, porque é importante. E, dadas as boas-vindas, passo aqui a palavra ao Dr. João Massano, se ele quiser preferir algumas palavras, e depois entraremos na formação. Obrigados pela vossa presença. Muito obrigado, Adelino. E se eu quiser dizer algumas palavras, é uma daquelas coisas que eu não posso enjeitar, obviamente. Eu queria começar, e de facto o primeiro registro é agradecer-vos a todos terem disposto estas horas ao final do dia para vir aqui formarem-se e conseguirem maiores competências em termos de formação. Agradecer à Delegação de Loures, na pessoa do Dr. Adelino e do Dr. Manuel dos Santos, o facto de continuarem a persistir na realização de formações presenciais. Ainda agora vínhamos a falar com um colega nosso, que de facto há o online, mas o presencial não deve nem pode desaparecer, porque a ligação entre as pessoas faz-se nestes eventos e nestas situações em que estamos juntos e nos vemos olhos nos olhos, sem a mediação de um qualquer monitor. Não posso deixar também de agradecer aos formadores do Conselho Regional de Lisboa, que são um selo de qualidade na nossa formação, a doutora Teresa Alves de Azevedo e o Dr. Pedro Ruivo, eu diria dois dos melhores formadores que nós temos. De facto, é um prazer termos pessoas com a qualidade destes dois que aqui temos ao meu lado direito, porque de facto são o exemplo do que deve ser a formação para advogados estagiários, dada por advogados. Porque, de facto, ao longo dos anos, não obstante todos têm os seus feitios especiais, a doutora Teresa tem-o também, naturalmente, mas, de facto, ela é uma formadora de excelência e toda a gente o reconhece, assim como o Dr. Pedro Ruivo. E eu, enquanto Presidente do Conselho Regional de Lisboa, sinto-me muito honrado por ter formadores desta qualidade, e é isto que eu defendo e continuarei a defender sempre, como deve ser a formação para estagiários. Não posso também, não querendo alongar muito, mas alongando, deixar de vos referir que o objetivo do Conselho Regional de Lisboa é cimentar estas ligações entre todos nós, porque, de facto, nós temos uma profissão muito heterogénea, temos uma classe muito diferenciada e nós sabemos perfeitamente que quem mais precisa de formação deste tipo são os advogados em prática individual. E, efetivamente, não tem a veleidade de achar que as nossas formações são dirigidas para as sociedades. Não sem que haja qualquer exclusão, não é nada disso, mas é uma constatação de um facto. Portanto, tudo o que nós fazemos, juntamente com as delegações, ou isoladamente, online ou presencialmente, é maioritariamente a pensar na advocacia em prática individual, que precisa de uma rede. E essa rede tentaremos sempre que seja dada, quer através de formações, quer através de outro tipo de ações que nós temos vindo a desenvolver, como os podcasts, as e-publicações, que vão saindo habitualmente e que espero que sejam do vosso agrado, porque, de facto, sentimos cada vez mais que vocês e nós, advogados em prática individual, precisamos deste tipo de apoio. Olhando à nossa volta, eu diria que quanto mais conseguirmos ligar-nos e melhorar a nossa capacitação formativa, melhores advogados seremos e melhores serviços prestaremos ao cidadão e aos nossos clientes, obviamente.
E é isso que eu gostava que vocês pensassem e avançassem nesse sentido, porque, de facto, a nossa formação vai conhecer, e digo-vos em primeira mão, é a primeira vez que estou a falar disso, apesar de aqui ao meu lado direito também irem ser convocados para esse projeto, que é a distribuição por comissões dentro do Conselho Regional de Lisboa em matéria de formação em várias áreas. Posso dizer-vos que uma das áreas que terá particular atenção da nossa parte será, eu não gosto de o dizer, mas registro e notariado, para que seja mais fácil de compreender por todos, e a titulação dos negócios jurídicos terão e vão ver uma atenção muito especial em relação aos cadastros e outras ações relacionadas com as conservatórias, que de facto em breve serão anunciados os temas e começaremos a ter essas ações de formação. Temos ações de formação em muitas matérias, iremos intensificar durante o próximo ano ainda mais a nossa formação e, em especial, queria ressaltar esta nossa preocupação também, para além da formação técnico-jurídica, não se pode chamar formação, mas eventos e conversas sobre saúde mental e sobre temáticas relacionadas com a gestão de emoções, etc. Porque, de facto, temos vindo a defender que o advogado não deve ser só o advogado, deve ser também a pessoa, e é nesse sentido que temos vindo a trabalhar. E por isso, e é a última coisa que digo, não fiquem impacientes, é mesmo a última coisa que digo, é que cerca das 18 horas será lançado o próximo episódio do nosso Pode Esclarecer sobre trauma, sobre a vida da advocacia, etc., que também é bastante traumática, como sabem, em que vamos ter especialistas na área, o Dr. António Castanho e a Dra. Guida Manuel, que vão falar especificamente sobre situações que nos ocorrem no dia-a-dia enquanto advogados e como prevenir que essas situações possam, digamos, provocar-nos alguns dissabores e a gerir esse tipo de emoções. Portanto, convido-vos a assistirem, quer no YouTube, quer no Spotify, a esse episódio. Desejo-vos uma excelente conferência, espero que seja do vosso agrado. Creiam que nós tudo faremos para vos dar cada vez mais e melhor formação e, enquanto tivermos formadores desta qualidade, seguramente o faremos. Tem a palavra o Sr. Dr. Pedro Ruivo, penso que aqui é primeiro o senhor, não é? Muito boa tarde a todos, sem pressão, como já perceberam, mas não há problema nenhum. Ora bem, antes de mais... Mas nós somos todos sportinguistas aqui deste lado. Também é verdade. Também é Estamos verdade. habituados a isso. É verdade. Antes de mais... Da mesa, sou o único que se Tirando a única... Diria que é a ovelha negra. Portanto. Desculpa, Pedro. Não faz mal. Antes de mais, os meus agradecimentos aos agradecimentos. Não sei se serão merecidos. Vocês o dirão, eu tenho algumas dúvidas, mas pronto. De qualquer forma, eu venho, mais do que uma conferência, venho conversar um bocadinho acerca de alguma experiência que já tenho aqui na área dos inventários e que já vai sendo alguma, e que é uma área que, de certeza, que já todos tocaram, não é propriamente uma área simpática. Muitas das vezes nós temos tido largos dissabores com os inventários, não só pelos tempos infindos que às vezes duram. Ainda há bocadinho eu estava aqui a partilhar com a doutora Teresa um processo de uma simplicidade assinalável, demorou 14 anos, não é? Portanto, coisas assim que são perfeitamente ridículas e absurdas, e os processos de inventário têm essa infeliz característica. Ora bem, a forma como eu organizei aqui esta minha exposição, chamemos-lhe assim, esta minha exposição, incide essencialmente numa fase inicial ou na fase inicial do processo. Quanto à competência e até aproximadamente à audiência prévia, eu tento sempre dar um contorno muito prático às questões. Eu penso que é esse o objetivo destas ações de formação. Acho que é talvez a parte mais apelativa até do ponto de vista de quem nos escuta, e do ponto de vista prático, as questões da competência no que diz respeito aos inventários leva-nos logo a abordar um ponto. Qual o regime legal aplicável? É que nós temos sempre, no que diz respeito aos inventários, até fruto da lei
de 2013, que gerou ali algumas originalidades no sistema, introduzida, há quem diga, por via da Troika, mas que na realidade decorria dos enormíssimos atrasos que se registavam nos tribunais e dos milhões que estavam parados à espera de uma decisão nos tribunais, essa sim é a verdadeira razão, optou-se por um regime totalmente diferente. Não foi para melhor, mas foi de facto um regime totalmente diferente. Isso gerou, de facto, que nós tivéssemos aqui um problema de aplicação da lei no tempo, que nós temos que ter sempre em conta a data de entrada da peça processual. Ora bem, então podemos ter nesta altura cinco regimes diferentes aplicados. Na realidade, inventários que ainda possam estar pendentes em tribunal e que ainda estavam pendentes a tribunal à data de 2 de setembro de 2013. Não me admirava rigorosamente nada que tivéssemos. Eu acabei há relativamente pouco tempo, portanto é perfeitamente possível que ainda tenhamos algum ainda pendente por aí. Inventários que depois estivessem pendentes nos notários após, portanto, com a entrada em vigor da Lei 23 de 2013 e que estivessem ainda pendentes a 1 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor a Lei 117 de 2019. Ora, nós aqui, o regime aplicável será então o do regime jurídico do processo de inventário, da Lei 23 de 2013, com aquelas alterações que foram feitas pelos artigos 8º e 9º da Lei 117 de 2019. Ora, também não serão muitos, diga-se de passagem, porque eu confesso que as experiências que eu tive com os inventários em notário não foram das mais felizes. Eu acho que não haverá muita gente que se sinta satisfeita com aquele regime, mas até concebo que sim. Mas confesso que, tirando raríssimas exceções, não houve um que corresse bem. Eu não tive nenhum que corresse muito bem. Minto, tive um. Mas era em ser insolvente, portanto aquilo foi despachado num instantinho. Portanto aí também não tinha nada a dizer. Mas pronto. Agora, estes casos serão efetivamente casos raríssimos. Depois, aqueles que tenham transitado para os tribunais após a entrada em vigor da lei, portanto, após a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2020. Então aqui aplica-se o Código de Processo Civil. No nosso livro 5º, nosso título, especificamente desenhado para esse efeito. Depois temos aqueles que foram propostos nos notários após 1 de janeiro de 2020, que também não devem ser muitos, mas pronto, mas vamos imaginar que sim. Temos o anexo à Lei 117 de 2019, que, por sua vez, aplica supletivamente o regime que consta do Código de Processo Civil, com algumas alterações, não muitas, mas com algumas alterações muito pontuais. E, finalmente, aqueles que serão, hoje em dia, a maioria, os inventários propostos em tribunal após 1 de janeiro de 2020. E aqui aplica-se o Código de Processo Civil, propriamente dito, sem grandes dúvidas. Portanto, temos estas variações sobre o mesmo tema. Até parece que estamos a falar de música clássica, mas temos as variações sobre o mesmo tema, que efetivamente acaba por gerar aqui algumas diferenças de regime, algumas delas significativas, diga-se de passagem, mas que eu vou-me focar no essencial naqueles que poderão efetivamente estar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2020, que serão a grande maioria deles. Ora, nesta altura temos então um sistema de dupla via, como alguns autores designam, e parece-me uma designação feliz. Ora bem, com exceção daqueles inventários em que a lei obriga, efetivamente, a que seja um regime judicial e que estão dispostos no 1083, número 1 do Código de Processo Civil, a competência para os inventários é alternativa entre o regime que corre ao abrigo da Lei 117 de 2019, para os cartórios notariais e para os tribunais. Se repararem, existe uma lista de notários disponíveis, mas quando nós consultamos o site da Ordem dos Notários, nós vemos que são muito poucos os notários disponíveis para esse efeito. Se repararem, em Lisboa, nós, mesmo que façamos por Lisboa,
se tivermos lá 10 notários, são muitos. Se calhar nem tantos. Se tivermos, por exemplo, Setúbal, temos um notário. Na margem sul inteira, acho que é só mesmo uma notária em Setúbal que está disponível para isso. Eu digo da margem sul porque, efetivamente, eu tenho escritório em Sesimbra e ali naquela zona, se eu quisesse, que não quero, mas se eu quisesse propor uma ação num cartório notarial, só teria aquela escolha. Portanto, há uma lista muito reduzida hoje em dia, se repararem na lista que consta da Ordem dos Notários, em que há muito poucos disponíveis para estes processos. O que não é de admirar. Porque todo este sistema, diga-se de passagem, foi feito com um pressuposto errado. Se houvesse acordo, as partes faziam partilha voluntária. As pessoas têm que recorrer aos processos judiciais porque necessitam de uma posição ou de uma tomada de posição clara e que determine com alguma imposição uma solução. E foi isso que o legislador, em 2013, esqueceu. E foi isso que causou a falência do sistema dos inventários. Mas, ainda assim, este regime existe e está disponível. Agora, obviamente, não me parece que seja uma solução viável para quem quer propor um inventário. Ora, o inventário judicial, propriamente dito, para além daquelas normas que são obrigatórias, ou daqueles casos em que é obrigatório, e que está exposto no número 1 do artigo 1083, de repente o som mudou, eu não fiz nada, mas pronto. Ok. Para além desses processos que estão dispostos no número 1 do 1083, em que é obrigatoriamente seguido este regime, quem quiser propor uma ação de inventário poderá fazê-lo ao abrigo das disposições que constam do 1082 e seguintes do Código de Processo Civil e, obviamente, temos uma definição, um título novo. Repare-se o seguinte, em termos sistemáticos, a solução também não foi particularmente feliz. Colocou-se este livro quinto a seguir aos processos de jurisdição voluntária. Não é um processo de jurisdição voluntária. É um processo de jurisdição contenciosa, um processo especial de jurisdição contenciosa, mas o legislador, até por uma questão prática, digamos assim, encaixou este livro, ou este título, melhor dizendo, onde sistematicamente fazia menos moça. Mas não é de todo um processo de jurisdição voluntária, é sim um processo de jurisdição contenciosa. Em termos de competência, ora bem, quando nós falamos em termos de qual é o tribunal competente, nós temos que fazer uma distinção entre se estamos em matéria sucessória ou se estamos em matéria familiar. Se estivermos em matéria sucessória, diz-nos aqui o artigo 72A do Código de Processo Civil, que é o tribunal do lugar da abertura da sucessão. Ora, para esse efeito, vamos recorrer então ao 2031 do Código Civil, que nos diz que a sucessão se abre no momento da morte do seu autor e no lugar do seu último domicílio. Então é por esta via que nós vamos determinar qual é o tribunal competente. Obviamente que, em termos de entidade jurisdicional competente, estamos perante os juízes locais cíveis. Isto de acordo com o artigo 41, o artigo 117, ao contrário ao censo, porque estamos a falar de um processo especial, portanto nunca seria, independentemente do valor, nunca seria um processo dos juízes centrais, portanto é sempre um processo dos juízes locais e, como tal, ou nos juízes locais cíveis ou nos juízos de competência genérica, nos casos em que não haja juízes locais cíveis. Portanto, aí estamos, passa a expressão, estamos entendidos. Do ponto de vista em matéria familiar, no caso os casos de divórcio, separação de bens, etc., anulação de casamento, portanto, será o Tribunal do Domicílio do Autor. Aqui a lei não é tão clara, digamos assim. Parece-me a mim que nós podemos recorrer às normas do artigo 72, embora de uma forma um bocadinho enviesada, porque também poderemos recorrer às normas do artigo 80, há quem o faça também em relação ao artigo 80, e aí será o domicílio do réu. Mas aí já me parece-me que não fará muito sentido. Parece-me o 72, domicílio do autor, por via da questão do divórcio, isto atendendo ao 1084, número 2, temos que ter aqui alguma
sabedoria na gestão desta matéria que não é tão clara assim. Ora, nos termos do 122.2 da Lei de Organização do Sistema Judiciário, cabe então aos juízos de família e menores, quando existam juízes de família e menores. Há comarcas em que tal não existe, e como tal, então aí vamos novamente para os juízes locais cíveis ou para os juízes de competência genérica. Se estivermos a falar, por exemplo, da comarca da Guarda, por exemplo, ou o que seja, então aí, se calhar, vamos para os juízes de família, para os juízes locais cíveis ou para os juízes de competência genérica. Portanto, em termos de competência do Tribunal, são estas as disposições. Ora, quando falamos de legitimidade relativamente a estas matérias, também há aqui algumas questões que merecem alguma referência. Por um lado, para além do que nos diz aqui o artigo 1085, obviamente os interessados diretos na partilha, cônjuges meeiros, se for esse o caso, pode haver casos em que há interessados na elaboração da relação de bens. E aqui não que nós temos que, nomeadamente, se estivermos a falar de inventários ou de partilha a benefício do inventário, nos casos do 2053 e do 2071 do Código Civil, pode efetivamente ser colocada essa questão nesse aspecto. Temos também o Ministério Público, neste caso, em algumas situações em que está a exercer as suas prerrogativas na defesa dos incapazes, sejam eles os menores, os maiores acompanhados ou ausentes em parte incerta. E temos um caso especial, que é o do 1135, número 2, em que se refere aqui o exequente que pode promover ou prosseguir os processos de inventário. O exequente nos casos em que faz a penhora dos bens comuns do casal. E, portanto, ou qualquer credor no caso da insolvência. Temos aqui uma situação especial. Alguém que é externo a esta relação jurídica, mas que por via do seu interesse nos bens, porque efetivamente é titular de um direito de crédito sobre um dos membros do casal, pode efetivamente ter essa, porque senão a inatividade jogava a favor dos devedores e, como tal, pode efetivamente despoltar toda esta matéria. Portanto, este 1135, número 2, dá-nos aqui uma margem de manobra em relação a alguns casos que poderiam ser mais duvidosos, digamos assim, mas que vêm determinar e aclarar esta matéria de uma forma adequada. Ora bem, em termos de requerimento inicial. O requerimento inicial, por um lado, obviamente, devemos respeitar a matriz do 552 do Código de Processo Civil na medida do possível, desde logo, não escusado será dizer, mas pronto, acho que se impõe fazer essa referência em termos genéricos, mas aqui o 1097, quando ele seja apresentado pelo cabeça de casal, tem aqui algumas questões que têm que ser obrigatoriamente seguidas. Desde logo, a identificação do autor da herança, não faria sentido ser de outra forma. Se estivermos perante uma questão de partilha por divórcio, então aí deveremos identificar qual é a situação que despoleta, seja a anulação do casamento, seja o divórcio, seja o que for, determinar e, obviamente, juntando os documentos necessários, seja a certidão de óbito no caso de um falecimento, seja a certidão do divórcio, por exemplo, com a nota de trânsito em julgado em relação ao facto que despoleta e ao facto que justifica o processo de inventário. Ora, sendo o cabeça de casal, o porquê de ser apresentado por aquela pessoa? O que é que justifica a legitimidade daquela pessoa? Ora, vamos recorrer então aqui às normas do 2080 do Código Civil, que nos dizem quem são os cabeças de casal e porquê que é o cabeça de casal. Então aí seguimos aquela ordem. E porquê que não seguimos a ordem? Devemos alegar e justificar porquê que não o fazemos e demonstrar, se for caso disso, documentalmente, porquê que não o seguimos. Deveria ser o filho mais velho. Pois, mas não é porque está sujeito a uma medida de acompanhamento maior, por exemplo. O que seja, não interessa. Vamos justificar, vamos alegar, justificar documentalmente, de maneira a seguir aquela ordem de 2080. Identificar os demais interessados, que sejam conhecidos, os mais interessados conhecidos,
Eu digo sempre os interessados conhecidos porque às vezes aparecem interessados desconhecidos. Eu já tive uma situação dessas em que não era conhecido uma filha do De Cuyos e veio a entrar num processo e foi uma situação um bocadinho original. Era desconhecida de quase todos, mas não era de todos. E veio efetivamente a intervir no processo. Portanto, identificar os interessados conhecidos. Pode haver alguns bens que não possam ser relacionados. Vamos imaginar que um determinado imóvel e o seu recheio estão na posse de terceiros e não conseguimos saber exatamente o que é que compõe esse recheio, por exemplo. Se for esse o caso, então devemos, ao abrigo do 1101, expor os factos relativos a essa matéria e alegar e solicitar aquilo que requerer, mais propriamente, aquilo que possa efetivamente ser justificado naquela medida. Portanto, este requerimento inicial às vezes pode ter um conteúdo mais amplo do que às vezes se pensa. Portanto, nesse aspecto deve ser industriado com alegação, com exposição de facto e com exposição de direito relativamente às matérias que se justifiquem. Uma nota em relação ao valor. O valor da ação, isto para gáudio do Estado, é da soma do valor dos bens a partilhar. Obviamente que aqui os bens a partilhar nós vamos ter que os relacionar, já lá vamos à relação de bens, vamos ter que os relacionar e vamos ter que os valorizar. Ora, nesse aspecto, o valor da ação sobem também o valor das taxas de justiça, exponencialmente, não é? Até porque depois, quando chegarmos ao final do processo, então aí ainda vai subir mais, muito provavelmente, fruto de avaliações, fruto de uma série de situações. Portanto, é um processo que às vezes chega a ser um jackpot para o Estado. Mas pronto. O que é certo é que nós temos que identificar então a soma dos valores a partilhar como o valor da ação, de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Civil. Se não for determinado o valor dos bens, atende-se ao valor da relação apresentada ao Serviço de Finanças, ou seja, no âmbito da participação para efeitos de imposto de selo. Há uma questão que às vezes é colocada: junta-se essa participação para efeitos de imposto de selo? Não se junta? Eu não tenho por hábito de juntar, a lei não o obriga. Poderá ser junta, às vezes para efeitos práticos, às vezes admito que sim, não é obrigatória. Poderá ser útil até para evitar depois situações em que possa haver algum tipo de referência, como se houvesse sonegação de bens ou o que seja, e portanto indica-se desde logo: aquilo que eu sei é isto, aquilo que eu tenho conhecimento é isto que foi participado para efeitos de imposto de selo e portanto fica claro. Não é obrigatório, na minha opinião, deverá ser junto se necessário. Depende caso a caso, mas é uma questão que deixo à vossa consideração. Obviamente, depois, o pedido, como seguindo a matriz do 552 do Código de Processo Civil, não é? Para além dos outros caminhos, exposição de factos, exposição de direito, pedido. É aquela matriz que todos nós conhecemos e que, efetivamente, aqui também temos que o fazer e, portanto, o nosso pedido vai ser do inventário com vista à partilha dos bens e que será concluído. O que é que devemos juntar? Obviamente, se estivermos perante factos sujeitos a registro, as respectivas certidões, aqui não há dúvida. Ou seja, o Código de Registro Civil obriga-nos a fazer prova por via das certidões e, como tal, certidão de óbito, certidão do assento de óbito, do assento de nascimento, do assento de casamento, do que seja. Portanto, tudo isto por certidões. Testamentos, convenções antenupciais, todas essas matérias, tudo sujeito a certidões, tudo junto, como anexos como documentos juntos à peça. O outro documento, e aqui sim é um documento absolutamente crucial e fundamental, é a relação de bens. A relação de bens, no âmbito desta legislação, tem uma vertente um bocadinho diferente daquilo que era feito tradicionalmente. Repare-se que a forma como foi organizada a relação de bens e está determinado como deve ser a relação de bens, tem de facto ali alguns contornos um bocadinho diversos. Em relação aos direitos de crédito
e em relação às dívidas da herança, por um lado, são identificados como sendo a primeira parte que deverá ser identificada, mas por outro diz que deve haver como que uma nova relação, ou uma sub-relação de bens. É algo que a lei não deixa clara como deve ser feita. A forma como digo, se temos direitos de crédito, eu faço a identificação ali e faço uma identificação paralela. Faço uma outra sub-relação, chamemos-lhe assim. É a forma como eu interpreto desta maneira este dispositivo. Depois, obviamente, os títulos de crédito, valores mobiliários e instrumentos financeiros, participações sociais, tudo pelo seu valor nominal. Se for caso disso, havemos de ir às avaliações, mas identificamos apenas pelo seu valor nominal. Nesta altura, ainda não nos vamos preocupar com avaliações, e também se diga de passagem, também não vale a pena estarmos preocupados com avaliações, porque isso só nos vai fazer subir o valor da ação, só nos vai fazer subir o valor da taxa de justiça. Portanto, não se preocupe. O Estado há de se preocupar com isso mais tarde. Depois, dinheiro, moedas estrangeiras, etc., todos esses bens identificados, na medida do possível, é sempre o detalhe com que vamos identificar esses bens, é sempre complicado. Se estivermos, por exemplo, a falar de recheios de imóveis, vamos até ao ponto do espanador, vamos até aos 5 panos do pó. E eu já vi relações de bens assim, que é uma coisa que me choca profundamente. Eu já vi relações de bens com qualquer coisa. Eu já vi de tudo. Agora, eu estar a relacionar um espanador, confesso que me custa um bocadinho. Um espanador, quanto é que vamos avaliar o espanador? 10 cêntimos? 20 cêntimos? Ok. Pronto, não o faço. Recheio da habitação, se estivermos a falar em termos genéricos. Se no recheio da habitação, se tivermos um malhô, um columbano, se tivermos... já não vamos colocar o recheio da habitação. Também aqui há algum casuísmo relativamente a esta situação. Não digo que não. Há questões que às vezes se justifica. Se estivermos a falar, por exemplo, das joias e pedras preciosas, a aliança de casamento é justificado? Se calhar é. O anel de curso da pessoa que faleceu também? Se calhar é. Vamos entrar na bugiganga que foi comprada? Certo? Há sempre aqui um certo casuísmo que temos que ter aqui alguma cautela na forma como colocamos. Podemos estar a ser, depois mais tarde, acusados de estar a sonegar bens, o que é sempre uma dor de cabeça para todos. Portanto, vamos ser detalhados QB, como eu costumo dizer. Agora, a forma como o fazemos e a forma como detalhamos a relação de bens, às vezes é muito importante até para evitar dores de cabeça posteriores. Em relação aos bens móveis, os restantes bens móveis são identificados. Eu deixo sempre os móveis sujeitos a registro para o fim. Se estivermos a falar do motociclo, da moto, do veículo automóvel, etc. E, finalmente, os imóveis também, todos eles, identificados, com todos os detalhes. Se se justificar, fazermos referência a quem está na posse destes bens, também, vamos imaginar o seguinte, aquela situação que nós estávamos a dar, aquele exemplo que estávamos a dar ainda há pouco. Nós estamos a falar de um imóvel que está na posse de terceiros, de um dos interessados. Não deixa lá entrar ninguém. Aqui ninguém entra. Mas eu sou herdeiro. Não entra. E não sabemos exatamente o que lá está. Não sabemos, mas até temos uma ideia. Pelo menos ainda temos a ideia que estava lá um quadro, estava lá uma série de bens que nós até conseguimos identificar. Faz sentido identificarmos se está na sua posse? Sim, perfeitamente. Muitas vezes eu indico, faço a identificação do bem, faço a identificação de quem está na sua posse e depois faço a identificação do valor. De maneira a deixar clara esta matéria. Porquê? Porque depois, mais tarde, se houver necessidade de reclamação, ou se alguém reclamar, isto não está na minha posse, logo essa matéria poderá ser uma questão controvertida. E então, desde logo se diz, passa a expressão, digo logo ao que venho. Este bem está na posse de A, este bem está na posse de B. E dessa forma, quem quiser responda na reclamação.
Portanto, esta referência a quem está, na posse de quem está este bem, eu também a costumo colocar às vezes na relação de bens. Já estão a ver que as minhas relações de bens às vezes são um bocadinho cheias, são, mas é mesmo assim. Porque, como diz uma cliente minha, trabalho feito não mete pressa. E assim fica logo feito. Fica logo resolvido e depois mais tarde logo havemos de discutir o que tivermos a discutir. Ora bem, depois temos uma questão, nós temos estado a falar em termos dos ativos. A lei não o diz claramente em relação à questão dos passivos, mas os passivos também merecem estar na relação de bens. Eu não deixo de o fazer, um bocadinho à moda do que era tradicional. O Código de Processo Civil atualmente não o refere claramente, mas eu continuo a fazer passivo, dívidas da herança. Portanto, faço a rúbrica do ativo, faço a identificação, tal como eu vos disse, faço a rúbrica do passivo, a identificação do passivo e faço também por verbas, da mesma maneira como faço, reinicio a numeração no que diz respeito ao passivo e coloco de maneira a ficar também tudo claro. Finalmente, há a relação de bens, junto então a documentação que seja adequada, sejam os documentos comprovativos, por exemplo, uma certidão relativamente a participações sociais numa qualquer sociedade, as certidões do registro predial que se justifiquem, documentos matriciais dos imóveis, por exemplo, tudo isso são anexos à relação de bens. Portanto, a minha relação de bens é, no fundo, o centro da questão. É quando eu digo exatamente ao que venho com tudo o que nós temos para partilhar. É isto. Porquê? Porque ela depois há de ser objeto de notificação oportuna, ou citação, melhor dizendo, e aí quem quiser pode pronunciar sobre o seu conteúdo e pode pronunciar-se sobre ela, apresentar reclamação, dizer que isto não é assim, ou esta identificação não está correta, o que seja. Mas todos os dados são dados à partida para que a contraparte se possa pronunciar acerca daquilo que considera adequado. Ora, sendo apresentado pelo cabeça de casal, a lei também nos diz para juntar uma declaração de compromisso de honra. Ora bem, também não define o seu modo. Então eu fui buscar as declarações que se faziam no regime antigo. E isto é apenas um mero exemplo, este até é um caso, é uma situação de um cabeça de casal no âmbito de um processo de divórcio, em que faço a referência, obviamente, às disposições do direito substantivo e do direito adjetivo relativamente a esta matéria e que faço efetivamente a declaração e o respectivo compromisso. Se for junta por nós no âmbito do processo que nós tínhamos disputado, não carece de reconhecimento. Se for feita pelo próprio, então aí já a assinatura carece de reconhecimento. Apenas a assinatura reconhecida também me parece pouco, mas pronto. Mas, enfim, é o que a lei diz. A assinatura deve ser reconhecida. É só a assinatura? Está bem, ok. Mas é aquilo que efetivamente nos é determinado pelo Código de Processo Civil. As declarações não temos que nos alongar, mas deverão ser efetivamente claras e inequívocas em relação à identificação do próprio e, neste caso, até sendo por divórcio, até à identificação do outro interessado e à declaração e ao compromisso relativamente ao exercício fiel do lugar de cabeça de casal. Se for apresentado por outro interessado que não o cabeça de casal, mutatis mutandis aplica-se exatamente tudo aquilo que nós temos falado. Ou seja, se o outro interessado souber efetivamente em detalhe relativamente à relação de bens, pode apresentar a relação de bens com toda a documentação e com tudo aquilo que se justificar na altura. Obviamente poderá logo despoltar e depois aí será o cabeça de casal que seja nomeado a eventualmente apresentar a sua reclamação relativamente àquela relação de bens. Portanto, tudo aquilo que nós temos vindo a falar deverá ser feito, poderá ser feito pelo outro interessado, que muitas vezes não o faz e que se resguarda
Não, só venho disputar o inventário. Agora o cabeça de casal que apresenta a sua relação de bens. Pode fazê-lo. Nada contra. A questão, mas não deixa de ter que justificar, em relação a quem é o autor da herança, justificar documentalmente toda essa situação, porque que outrem deve ser o cabeça de casal, ou seja, toda a mesma argumentação, todos os mesmos elementos que nós falámos ainda há pouco, deverão ser feitos pelo outro interessado, ou deverão ser transmitidos aos autos pelo outro interessado. Ora bem, este é um dos casos em que o Tribunal, dos raros casos em que há despacho liminar. O juiz analisa tudo aquilo que lhe é transmitido e aí sim poderá determinar o eventual aperfeiçoamento do requerimento inicial por via da análise de tudo aquilo que ali tem. Por isso é que eu justificadamente junto toda a documentação, tento cumprir ao máximo aquilo que nos é determinado, de forma a que seja o mais claro possível, vá a despacho liminar, seja determinada a citação dos outros interessados com a máxima clareza. Já nos basta o tempo que nós vamos ficar à espera depois do desenvolvimento do processo. Portanto, quanto menos nós demorarmos ali, melhor. E agora começa o julgo, propriamente dito. Ora bem, nesta circunstância, temos então a eventual oposição, impugnação ou reclamação relativamente ao inventário, nos termos do 1104. Ora bem, e é aqui em que há 30 dias para quem é citado se apresentar a sua posição relativamente àquilo que é peticionado. Seja para deduzir a oposição ao inventário, não será propriamente as situações mais comuns, seja para impugnar a legitimidade dos interessados, aqui já pode haver alguma situação, competência do cabeça de casal, eventualmente, mas o mais comum é efetivamente a reclamação à relação de bens. De certeza que tem essa experiência e em relação a isto, esse é o foco desta peça que muitas vezes surge. É aqui que se diz, as joias já desapareceram há muito tempo, já não estão na minha posse. Não, foram vendidas ainda pelo falecido. Todos nós temos situações como essas, em que de repente os bens móveis já nada existe, já nada aparece. Já os quadros já foram vendidos. Tudo isso surge na altura da reclamação de bens. A reclamação à relação de bens. Mas é efetivamente um dos pontos fundamentais, esta peça, que é efetivamente o exercício do contraditório no seu estado puro e aqui em relação à sua apresentação e à sua eventual ponderação no jogo dos interesses que se está ali a debater. Chamo logo a atenção para, apresentada a reclamação, apresentam-se os respectivos meios de prova. Não há uma ou outra oportunidade para o fazer. Fazemos a reclamação, apresentamos os respectivos meios de prova. O 1105 parece que está ali escondido, mas devemos, com a reclamação, apresentar os nossos meios de prova. Esse é o momento certo para o fazer. Ele passa desapercebido às vezes, não o deverá passar, porque esse é o momento certo para o fazer. Aqueles contra quem forem apresentada a oposição, impugnação ou reclamação, então terão 30 dias também para responder. E aqui sim, apresentar a resposta e os respectivos meios de prova. Portanto, estão feitas as apresentações dos interesses em conflito. E é neste momento que se começa a densificar quais são os contornos da instância. Ora bem, poderá haver necessidade de determinar diligências de prova, poderá haver necessidade de suspender a instância, se estivermos perante situações que constam do 1092 ou outras questões prejudiciais. Há aqui às vezes questões no inventário, é um processo que acaba
não levem a mal esta minha comparação muito pouco científica, mas às vezes faz-me lembrar um bocadinho os processos de insolvência, em que o juiz de insolvência tem que julgar tudo e mais alguma coisa que às vezes lhe aparece, o juiz de inventário também tem que julgar muitas coisas que lhe aparecem. Mas quando chega a um determinado ponto diz, vamos para os meios comuns, e suspende a instância, e remete para os meios comuns. Resolvam isso e depois voltamos. Se tiveram essa experiência, por exemplo, nos cartórios notariais, isso era o mais comum. Havia, eu arriscava-me a dizer, talvez metade dos processos de inventário dizia suspensão, remessa para os meios comuns. Porque levantam-se, de facto, muitas questões no inventário que levam a que haja questões de difícil resolução. E foi isso um dos pontos que, na minha opinião, acabou por bloquear muito os processos nos cartórios notariais. Portanto, este despacho que tem é ele, na minha opinião, um dos despachos mais importantes do processo, que acaba por, no fundo, fazer como que um saneamento relativamente às questões que estão ali já a ser discutidas. E se há diligências de prova a fazer, fazem-se agora. Porquê? Porque a seguir já vamos para uma audiência prévia. Podemos ir para uma audiência prévia. Sendo resolvidas essas diligências probatórias, é necessário requerer documentos a entidades oficiais, é necessário documentos que estejam na posse de terceiros, é necessário oficiar a entidade A ou a entidade B, está resolvido. Temos os elementos certos, já temos tudo mais ou menos definido. Ainda não temos tudo, mas está quase tudo definido. Chegamos à audiência prévia. Na audiência prévia, se repararem, a formulação do 1109, o que é que se visa com aquele dispositivo? Não está lá, mas subentende-se, é tentativa de conciliação. Ao chamar-lhe audiência prévia, e se nós retomarmos no processo comum a audiência prévia, o primeiro ponto é sempre tentativa de conciliação. Tentativa de conciliação é a rainha da audiência prévia. E aqui ainda mais. Aqui é isso que visa, esta audiência que se pretende aqui. Já esclarecemos o que era possível esclarecer, ainda que provisoriamente. Já fizemos as diligências que era possível fazer. Este é o cenário que nós temos. Vamos chegar a acordo? No fundo é isto que nos diz aqui o 1109. Ora bem, ainda assim, o juiz não se chega a acordo, mas conversa-se, entre aspas. E nesta conversa pode haver, efetivamente, uma discussão com as partes relativamente a questões que sejam controvertidas ou algumas dúvidas que possam ser lapidadas pelo juiz em sede desta audiência prévia. E ainda podem ser determinadas novas diligências probatórias, com vista a dirimir estas questões. Às vezes, e isso acontece a miúdo, é suspensa a audiência prévia, com vista à realização de diligências probatórias, para depois ser retomada. Ainda há não muito tempo tive uma, precisamente, com esse objetivo. Fizemos a audiência prévia, havia ali questões que estavam para esclarecer e fizemos isso. Suspendemos, fizeram-se as diligências que havia lugar, retomámos a audiência prévia e depois... Não chegámos logo a acordo, mas acabámos por chegar a acordo com base nessas diligências que vieram a ser feitas. Portanto, esta fase, aquele despacho que eu estava a referir, que determina eventualmente a realização de diligências e a audiência prévia, marcam, no fundo, esta fase intermédia do processo e muitas vezes, se houver algum bom senso e vontade, obviamente, o processo de inventário é muito marcado pela boa vontade ou má vontade. É demasiado marcado por isso, na minha opinião, mas pronto. Mas isso são contas de outro rosário. Mas, efetivamente, havendo aqui esta questão, esta audiência prévia acaba por ser fundamental enquanto marco que delimita, no fundo, esta fase do processo. A partir daí, temos então uma fase que eu diria... uma fase mais contenciosa. Uma fase mais contenciosa em que chegamos à conferência de interessados, chegamos a toda essa parte, mas eu por aí, eu delimitei a minha área aqui da apresentação
aqui a estas matérias. Espero que não veja ninguém a dormir, já não é mau. Portanto, espero que não tenha sido muito mau, mas agradeço a vossa atenção e ficar à vossa disposição para algumas perguntas no final, depois daqui da apresentação da doutora Teresa Alves de Azevedo. Passa para mim. Ponto número 1, sem pressão nenhuma, depois daquilo que disse o Dr. João Massano, portanto, enfim, adiante. Sem pressão nenhuma, porque depois do Dr. Pedro Ruivo percebe umas coisas disto, e sem pressão nenhuma, porque o Dr. João Massano já disse a todos, e eu pensava que era facto público e notório, que eu tenho mau feitio. Eu pensei que era facto público e notório, mas adiante. Senhores doutores, eu vou começar por estragar aqui o Dr. Pedro Ruivo. Porque a culpa não é do Dr. Pedro Ruivo, é da lei. Porque supostamente na audiência prévia fica resolvido tudo, teve de juntar os documentos todos, houve avaliações, tudo. Pois, e depois o 1114 diz que até à abertura das licitações pode qualquer um dos interessados pedir avaliação. Portanto, está tudo tratado, está tudo resolvido, está a documentação toda. Já houve conferência, vamos abrir licitações. Na conferência de interessados, para se pôr fim, vamos abrir... olha, eu quero reclamar. E, portanto, voltamos à fase da audiência prévia. Aliás, voltamos à apresentação da relação de bens. Porque podemos ir discutir avaliação de bens e, eventualmente, isso até pode ser mais tarde, e, eventualmente, levar ao conhecimento do processo a existência de bens que não fossem conhecidos até esse momento. Isto varia um bocadinho conforme o regime, qual dos 5 regimes é que está em vigor, qual dos 2 do notário, qual dos tribunais, por aí fora. Basicamente, anda tudo à volta do mesmo, com algumas especificidades que já vamos ver. A mim calhou-me falar do saneamento para a frente, e, portanto, eu começo logo por estragar. O Dr. Pedro Ruivo tinha isto tudo tão bem organizado, porque na lei está tudo muito organizado, e eu começo logo, 1114, pensava que sim, não, vamos voltar para trás. E depois admiram-se que os processos de inventário demorem tanto tempo. Este pedido de avaliação é feito muitas vezes, se não quase sempre, com o intuito de forçar um acordo ou forçar uma hipótese de adjudicação de determinados bens na composição dos quinhões. Porque com a avaliação de determinados bens, que já sabe que há alguém que está interessado ou que manifestou interesse em que lhe seja adjudicado, ou que é comproprietário de uma parte, por exemplo, e uma parte contrária vai fazer subir aquele valor para que o quinhão desse seja mais alto, ou o valor do quinhão seja mais alto e, portanto, haja vantagem do outro. O inconveniente, como disse o Dr. Pedro Ruivo, é que quem sai a ganhar no meio disto é o Estado, com as taxas de justiça e os impostos, porque isto não se paga só taxa de justiça, também se paga imposto na transmissão, não é? Convém não esquecer. Portanto, o que acontece no inventário é que nós estamos... é um bocado como fazer determinadas receitas que envolvem massa que vai levar. Amassou-se a massa, teve-se ali a trabalhar, e quando a massa chegou finalmente ao ponto em que pode ser trabalhada, volta a ser outra vez trabalhada, porque ainda tem de levar mais um bocado. E, portanto, senhores doutores, chegados à fase da audiência prévia, em que o juiz vai tentar a conciliação, mas eles não podem ver 2 advogados juntos, eles, senhores magistrados, não podem ver 2 advogados juntos que não perguntem logo se há hipótese de acordo. Aparentemente resolvidas todas as questões, a seguir passamos à fase de saneamento, em que o juiz vai, nos termos do 1110, número 1, linha A, supostamente resolver todas as questões suscetíveis de influir na partilha, tem a ver com inoficiosidades, legados, reconhecimentos de dívidas, de passivo,
eventuais manifestações de vontade contra composições de quinhões, validades de testamento, porque isso é uma questão que tem de ficar resolvida antes. Portanto, o juiz vai ter de resolver isto tudo. É um bocadinho mais até do que... isto é, nós temos a audiência prévia no processo de inventário que funciona mais ou menos como a audiência prévia em processo comum. Mas depois disso temos uma audiência prévia 2.0 em que, ou um saneador 2.0, no 1110, em que o juiz vai resolver, ou deve resolver, outras questões. O problema é que, ao contrário do que sucede com o saneador em processo comum, no processo de inventário, a lei parece remeter o juiz para uma situação de dependência das partes, ou da vontade das partes. Porque se, por um lado, dá ao juiz o poder e a competência de resolução das questões que estão em cima da mesa, também é verdade que, a partir do momento do saneamento e até ao mapa de partilha e sentença, a lei está construída de modo a dar às partes a palavra no sentido de composição de quinhões, manifestações de vontade quanto a bens que vão compor os quinhões, até eventual alteração de valores, portanto aquilo vai sempre subindo até ao jackpot que falou o Dr. Pedro Ruivo, com atribuição de valores nas avaliações. Porque até a decisão final, que é aquela que se pretende no processo de inventário, que é a sentença da homologatória da partilha, na sequência do mapa, aquilo que a lei nos diz é que o juiz vai ouvir as partes relativamente, e começamos no 1110, relativamente à forma a dar à partilha. E, portanto, vejam o número 2, ou chamo a vossa atenção para o 1110, número 2, a linha A, o juiz prefere despacho como o modo como deve ser organizada a partilha, definindo as cotas ideais. Isto é aplicação da lei. Quem é que são os herdeiros? Qual é a cota ideal de cada um de acordo com a lei civil? Portanto, até aqui não resolveu grande coisa, limitou-se a dizer como é que a lei se aplica. Podemos ter, eventualmente, problemas quando aparecem interessados até aí desconhecidos. Que isto obriga a recalcular cotas ideais, não é? Porque se aparecem descendentes que até aí não eram conhecidos, ou se, enfim, já não quero mencionar outras... podemos ter uma situação complicada. Alguém que falece no estado de viúvo, mas tem um primeiro casamento que terminou por divórcio sem que tenha sido feita a partilha. O que significa que, na herança, estamos a discutir cotas ideais de alguém que não é herdeiro, mas que tem uma cota ideal num património ainda por partilhar, que era o primeiro divórcio. Portanto, esta é que é a parte engraçada, não é? Da questão. E todos estes problemas têm de ser resolvidos, o momento para as resolver, supostamente, é este saneador 2.0 a que se refere o 1110. E depois o juiz marca uma conferência de interessados em que, tal como sucede, aliás, para a audiência prévia, em processo comum e em inventário, o juiz tem de indicar os fins a que se destina a conferência de interessados. Eu acho sempre delicioso quando a lei usa expressões como a de 1111, número 1, em que o juiz deve incentivar os interessados a procurar uma solução amigável. Isto, para começar, devo dizer que eu fico ofendida porque isto é passar um atestado de incompetência aos advogados, porque se os advogados fossem capazes de convencer os seus clientes a obterem um acordo, nós não estávamos em tribunal, não é? Portanto, tentar vir o tribunal e instar, vejam lá, façam aqui acordo. Quer dizer, se os advogados não os conseguiram convencer, não estou a ver muito bem como é que os advogados ficam bem vistos desta ideia. Mas o juiz dá um incentivo para que se faça acordo. Depois supõe o número 2 que nesta fase avançada de conferência de interessados seja possível acordo por unanimidade. Senhores doutores, nós já passamos o requerimento inicial que teve origem na circunstância de as pessoas não se entenderem, portanto isto só lá vai por via de inventário, e vou para o judicial porque eu do notarial tenho medo, tenho pesadelos com ele. Passámos a relação de bens
4 anos e meio de discussão das reclamações de bens, estou a ser otimista, passámos a fase de saneamento, portanto as questões ficaram todas resolvidas e as partes andaram ali, eu já cheguei o quê? 6 anos? 7, para aí? Ao fim de 7 anos o juiz insta a que haja aqui um acordo por unanimidade. É o que eu digo, o legislador, de modo geral, dos tribunais conhece a morada quando conhece. Porque isto revela total desfazamento da realidade. E qual é o problema prático que nós temos? É que nós só estamos em tribunal num processo de inventário porque não conseguimos, entre advogados, que as pessoas se entendessem quanto à composição dos quinhões. Quanto às avaliações, ou quem é que fica com o quê, e, portanto, isto vai ter de ir à licitação, que os clientes, aliás, chamam leilão. Portanto, não conseguimos resolver isto também. E, todavia, o processo de inventário está feito para incentivar o acordo, e eu, para ser franca, há conferências em que eu me deparo com senhores juízes que até têm sensibilidade para o litígio e para dirimir o problema, com pouca sensibilidade para as dificuldades que os advogados encontram para conseguir a composição do litígio. Isto é, nós estamos a pedir ao juiz que resolva, e temos de ir para licitações, e temos de ir para sorteios, porque as pessoas não se entenderam. Portanto, há aqui um papel dado ao juiz por força da lei, no sentido de ele deve pressionar, no sentido das partes, por acordo, dos interessados, por acordo, conseguirem fazer a composição dos seus quinhões. O 1111 diz o que é que vai ter de se fazer, tal coisa que se pretende seja por unanimidade. Verbas que vão compor, no todo ou em parte, o quinhão de cada um dos interessados e o valor que são adjudicados. Atenção, que esta é a tal conferência de interessados que pode começar por, atenção, palavra, eu peço a palavra porque eu pretendo requerer a avaliação das verbas 13 a 180. E isto não é manobra dilatória, isto a lei permite. Portanto, isto supõe que nós temos conferência de interessados 1.0 e 2.0. A primeira, na qual é requerida a avaliação de bens, a segunda, na qual supostamente já temos as avaliações todas. Eu não vou agora criar-lhes problemas para a circunstância de poderem aparecer novos interessados ou novos bens, ou desaparecido outros bens, eventualmente por deterioração, desaparecimento, destruição, por aí fora. Pode ter ardido um bem imóvel, por exemplo. Não estou a falar necessariamente de sonegação de bens. E, portanto, nós temos uma primeira conferência de interessados que pode correr bem, ou uma conferência de interessados, que já é a segunda tentativa, porque na primeira houve outros problemas, que levaram necessariamente a outra fase de saneamento para a resolução das questões todas, e chega-se à fase da composição dos quinhões. E nós podemos ter situações que são fáceis, porque temos 2 imóveis, como o caso do Dr. Pedro Rui, que começou por falar logo no início, temos 2 imóveis de valor equivalente, até há saldo de uma conta bancária do DECUJES e, portanto, até tornas podem sair daquele saldo e, portanto, divide-se aquilo, e pode haver, pura e simplesmente, uma ligação emocional de um dos herdeiros a um dos bens e o outro também, porque também tem ligação emocional ou porque tem uma ligação emocional a que o outro não fique com ele. E os doutores sabem as dificuldades emocionais que muitas vezes complicam os processos de inventário. Porque o pai sempre gostou mais de ti do que de mim e porque a mãe sempre te deu tudo a ti e a mim não, e isso agora tem de ser compensado. E nós podemos rir disto, mas muitas vezes os problemas dos inventários nascem destes problemas emocionais. E por isso é que nós muitas vezes não conseguimos fazer acordo. Mesmo quando temos dois bens de valor equivalente, só temos 2 interessados e, portanto, olha, tu ficas com este e tu ficas com este. A maneira mais simples na prática é, senhores doutores, bola preta, bola branca. Querem ambos ficar com o mesmo. Então, senhores doutores, passa-se a sorteio. Há um que fica com aquele valor, com o A, e há outro que fica com o B, por se ambos manifestaram interesse em ficar com aquilo.
E aqui depois também temos problemas que eles podem decidir, muitas vezes contra a vontade, contra o Conselho do Advogado, que vendem a terceiro e, portanto, dividem os bens. Portanto, Srs. Doutores, eu trago aqui um elemento novo que não tem a ver com a lei, necessariamente, ou melhor, tem a ver com a lei na medida em que o Código de Processo Civil, nas várias normas que regem o inventário, tem, por um lado, normas que incentivam o juiz a levar a uma composição amigável daquele litígio e, por outro, temos uma situação em que da lei resulta que cabe às partes escolher quais são os bens que vão compor cada um dos quinhões e qual é o quinhão que vai ficar para cada um. Porque os outros, como sabem, nós podemos ter composição de quinhões antes de atribuir o que quer que seja. Nós podemos ter, imaginem, temos 24 bens que é possível compor aquilo mais ou menos. Temos 4 herdeiros. Vamos buscar 6, compomos 4 mais ou menos iguais. E depois, a quem é que aquilo cabe? Se tudo correr bem, vai por sorteio, cabe um a cada um. O problema é o que é que vai para ali, não porque a mãe disse que isso era para mim, não porque o pai, tu sabes perfeitamente que eu é que sempre usei, e não porque eu é que tenho o direito de habitar a casa de morada da família e o valor é este, não é aquele. Portanto, o problema que nós temos no inventário, Srs. Doutores, para mim, perante o juiz, perante o notário são outros 500, mas perante um juiz, o problema essencialmente é este, é emocional. E, portanto, a primeira coisa que nós advogados temos, parece, de abordar com o cliente é até que ponto é que pretende arrastar a coisa pela ligação emocional a determinado bem ou a ligação emocional à vontade que um outro interessado não fique com determinado bem. E, portanto, com isto, estamos no 1111, que se pretende a composição dos quinhões. Vá lá que a lei permite partilhas parciais, para fazer partilhas parciais em que um já tem tudo, eu não sei muito bem o que é que nós estamos a fazer no inventário, não é? Porque para isso vamos ali ao lado do notário, fecha a escritura da partilha parcial, que é sempre possível. Aliás, a solução que eu encontrei já ao longo dos anos para resolver estes inventários infindáveis é ir fazendo partilhas parciais. Portanto, vamos reduzindo os pontos de atrito. Se eu consigo vender, tenho 10 imóveis, se há 2 que ninguém quer, vendo-os, reparto o dinheiro, já só estamos a dividir 8. Portanto, vamos reduzindo os pontos de litígio, até que só fica aquele que tu sabes que o pai queria que ficasse para mim, não, tu sabes perfeitamente que queria que ficasse para mim. E, portanto, ir reduzindo os bens, o espólio a partilhar, através de partilhas parciais, que se refere designadamente o 1112, é uma das formas de resolver o problema. Depois chegamos às licitações, e aqui, por causa da pergunta de um colega, que se refere ao 1113, por causa da pergunta de um colega, há algum tempo, deparei-me com uma citação engraçada que tem a ver com o seguinte: os doutores sabem, ou lembrar-se-ão, de que agora, de acordo com a lei, o cônjuge, em caso de divórcio, nenhum dos cônjuges pode, na partilha, receber mais do que receberia se fossem casados em regime de comunhão de adquiridos. Este era um regime que, antes da culpa desaparecer do Código, se aplicava ao cônjuge culpado, ao principal culpado, que não podia receber mais do que receberia se fosse casado em regime de comunhão de adquiridos. Como desapareceu o conceito de culpa, agora nenhum pode receber mais do que aquilo que receberia se fosse casado em regime de comunhão de adquiridos, o que leva a uma situação interessante, esta de 1790 do Código Civil. Nós estamos na fase de composição de quinhões. Senhores doutores, imaginem, temos uma situação em que temos cônjuges casados sob o regime da comunhão geral. Dirão os doutores, isso é fácil, é metade para cada um. Pois, errado. Porque, de acordo com 1790, nenhum pode levar mais do que levaria na comunhão de adquiridos. Imaginem que o património foi todo herdado por um dos cônjuges, que, como é comunhão geral, pertence a ambos. Mas na comunhão de adquiridos seriam tudo bem próprio de um. Ora, isto torna a coisa interessante nesta fase em que passamos o saneamento e chegamos à fase de composição dos quinhões. Porque o que a lei diz é o que resulta de 1790. Há alguém que não pode receber mais do que. E, portanto,
aí já estamos na fase do mapa de partilha de 1120. Já estamos a dizer quem é que fica com o quê e com que valor. Mas temos um problema anterior, que é o da composição, as cotas dos quinhões ideais antes de se passar à composição das cotas. Porquê? Porque se nós temos um casal cujo casamento se rege pela comunhão comunhão geral, mas depois todos os bens foram adquiridos por via de sucessão, então temos de fazer contas separadas. Temos de ir ver qual seria o resultado da comunhão geral, que seria 50-50, não é? E temos de ver qual seria o resultado da comunhão de adquiridos, que um é 0 e o outro é 100%. Isto significa que o juiz tem de estar alerta para a existência do artigo 1790, porque quando ele vai fazer os quinhões ideais, ele tem de saber qual é 50-50 ou é 0-100. Se é 0-100, o resto é inútil, são atos inúteis que a lei proíbe. E isto é particularmente interessante porque um colega que representa exatamente uma cônjuge que tinha o património na totalidade, exatamente porque o herdou, quando o nosso colega tentou explicar ao senhor juiz que, olha, que o 1790 diz que, não sei para que é que está a marcar a conferência, porque de acordo com 1790 isto é tudo da minha, mas isso está na lei. Está, soltou 1790, nunca ouvi falar. Por acaso 1790 é antigo, nem sequer é daquelas normas recentes. Portanto, quando nós lidamos com isto, senhores doutores, atenção que nós temos duas fases, uma da composição de quinhões ideais na Conferência de Interessados e depois temos a efetiva composição de quinhões, que aí já estamos a falar do bem A e do bem B e do valor dos bens, efetivamente, que vão para o saco de cada um. Não havendo acordo, o que diz o 1113 é que se procede a licitações. Isto, na prática, é um leilão e, como nós sabemos, tem vantagem aquele que tiver maior poderio económico, tiver maior desafogo, porque será aquele que conseguirá fazer subir o valor dos bens por via da licitação. Como referiu o Dr. Pedro Ruivo, isto são guerrinhas entre eles, que ninguém ganha, porque os impostos vão ser mais altos e a taxa de justiça é mais elevada e, portanto, ninguém ganha com isso, até porque a taxa de justiça inicial, no caso do inventário judicial, que é adiantada pelo requerente do inventário, seja cabeça de casal ou outro interessado, é um encargo da herança, ou seja, é a dividir por todos na proporção daquilo que couber a cada um. E, portanto, quem vai para licitações para provocar a subida, sabendo que a distribuição final vai ser a mesma, mas só para obrigar o outro a pagar mais, está a prejudicar todos. E às vezes não há esta noção. E, portanto, tenta-se, lá está, outra vez uma forma de resolver por acordo, embora um acordo um bocado forçado por via das licitações, tenta-se compor os quinhões por via da licitação e ficam isto e ficam aquilo, sendo que a lei diz que cada verba deve ser licitada separadamente, mas permite, felizmente, a possibilidade de licitações em conjunto, porque muitas vezes é possível, Sr. Doutores, juntar um imóvel com um móvel, com uma joia, ou um título de crédito, e juntar um espanador, e juntar um outro sítio, outro imóvel, mais um espanador, mais uma joia, mais o título de crédito. E, portanto, espera-se é que tenham valores mais ou menos equivalentes, ou mesmo que não tenham, depois há de haver tornas, mas em termos de natureza os bens são mais ou menos os mesmos. E, portanto, eles podem acordar em licitar conjuntos e, portanto, fazer conjuntos de bens. Os doutores, de um modo geral, por exemplo, universalidades como bibliotecas, de um modo geral, são licitadas como uma verba. Não há nada que impeça aos herdeiros de não serem mãos da cabeça e de resolverem licitar coleções por cor, por ano, por autor. É evidente que desvaloriza
o valor da biblioteca, da universalidade, mas muitas vezes é a única forma de resolver. Isto é, a biblioteca tem um valor, no seu conjunto como universalidade, tem um valor tão elevado que, desfazendo, consegue-se obter mais facilmente o acordo. Porque um quer ficar com a biblioteca, ou ela é vendida, porque nenhum tem dinheiro para as tornas, ou então há uma hipótese de destruição, por assim dizer, da universalidade, com a distribuição parcial. E, portanto, é possível fazer composição. Olha, pomos o Essa de Queiroz aqui, o Camilo Castelo Branco para ali, o Paul Auster para ali, mais os poemas de Fernando Pessoa para aquele lado. Portanto, agora vamos licitar separadamente, não é cada verba separadamente, mas cada um destes conjuntos, nos termos do 1113, número 2. O 1114 traz a tal licitação, a avaliação que ainda pode ser feita. E depois, em termos de assuntos sérios, chegamos ao mapa de partilhas, em que eu acho delicioso que houve conferência, o juiz resolveu o que tinha a resolver, estão fixados os cunhões ideais, houve licitações, sabe-se quais são os cunhões, e agora vamos para o mapa de partilha. E o mapa de partilha é muito simples, doutores, é dizer, olha, os bens são estes com estes valores. E a verba 1 fica para este, a verba 2 fica para aquele, ou, que é melhor, não é certo, o interessado A fica com as verbas 1, 2, 3, 4 e 5, o B fica com os 6, 7, 8 e 9, e, portanto, o mapa de partilha não é mais do que isto, é uma distribuição, pôr no papel aquilo que resultou da conferência de interessados face às licitações. Mas se nós pensávamos que o problema estava resolvido e, portanto, que o mapa é só pôr aquilo no papel, pôr arranjadinho, organizadinho, aquilo que já se tratou, não, porque a decisão principal de que se pode interpor recurso é precisamente a sentença homologatória do mapa de partilhas. E é aqui que a coisa se complica, porque nós temos, como vimos, a começar na audiência prévia, para trás decisões sobre reclamações de bens, mas depois a audiência prévia, conferência de interessados e por aí fora, nós temos aqui N decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias que vão transitando à medida que se vai passando à fase seguinte. E porque essas decisões interlocutórias vão transitando em julgado, quando se chega à fase de recorrer do mapa de partilha, pode acontecer que em substância não haja nada a recorrer. E provavelmente a única coisa de que se vai poder recorrer relativamente à sentença homologatória da partilha é se ela não tiver respeitado, ou melhor, imaginem que o juiz, por motivo qualquer, como a gente lhe costuma chamar, inadequada interpretação e aplicação da lei, homologa um mapa que não corresponde àquilo que resultou da conferência, das licitações e por aí fora. Por caso contrário, as decisões já foram transitando. Portanto, alerta. Vão verificando num processo de inventário quais são as decisões, os despachos que vão sendo proferidos, porque aquilo de eu poder recorrer no fim do mapa, da sentença homologatória do mapa, não é grande conforto, porque eu posso lá chegar e é um vazio. Porque a sentença limita-se a verificar como facto consumado aquilo que resultou dos acordos ou das licitações ou dos sorteios tidos em sessões anteriores e em diligências anteriores. E, portanto, embora a lei trate a sentença do mapa de partilhas como a decisão-chave, aliás, reparem, no inventário notarial, mesmo que corra tudo em notário, havia uma decisão que só podia ser tomada por juiz, que é exatamente a do mapa. A sentença homologatória da partilha, que é a homologatória do mapa. Portanto, isso o notário não tinha competência. É a decisão rainha, certo? Agora, cuidado com as decisões que nos levaram até lá. Porque nós podemos chegar à conclusão que tudo aquilo que havia a discutir, relação de bens, omissão de bens, valor de bens, legados, inoficiosidade de legados, dispensa ou não de colação, validade de testamento, tudo isso tem de ter sido impugnado.
Porque se isso não foi impugnado no momento próprio, chegamos à fase do mapa e não há nada para impugnar. Eu não vos citei muitos artigos porque eu presumo, aliás, como o Dr. Pedro Rui fez o mesmo, nós presumimos que sabem ler a lei e, portanto, é ilível, mas presume-se. Mas eu abro uma exceção para o 1123, que se refere exatamente a estes recursos que estava a falar. Porque, primeiro, já não é mau, porque aplica ao processo de inventário o regime de recursos normal que nós estamos habituados, 638, 644, por aí. Portanto, já não é mau. 629, não é mau. Mas depois, o número 2 de 1123 vem introduzir a possibilidade de recurso de outras decisões. Decisão sobre competência, nomeação ou remoção de cabeça de casal, decisões de saneamento do processo e determinação dos bens a partilhar e da forma da partilha, as tais decisões que são tomadas na sequência de conferência de interessados, na sequência da audiência prévia. Portanto, essas decisões ou são impugnadas ou transitam e, portanto, não é afinal que podemos ir levantar problemas relativos ao saneamento ou à determinação dos bens a partilhar. Portanto, cabe à apelação autónoma, o que quer dizer que é um recurso que tem de ser interposto no prazo, que será em princípio 30 dias, com as regras, portanto, devolutivo, subir imediatamente em separado, há de ser em princípio em separado, e com efeito meramente devolutivo, em princípio. Portanto, atenção às decisões recorríveis a que se refere o 1123 para poderem, de facto, ainda poder fazer alguma coisa se não concordarem com as decisões dos juízes e sabe Deus, faltam-me 6 anos para sair disto, que cada vez temos mais decisões que nos deixam assim um bocadinho estupefactos. Finalmente, e para terminar, os doutores têm tido, o Dr. Pedro Rui fez uma apresentação excelente e a minha é sempre do costume. Eu tenho questões que tenho partilhado nas outras delegações e que gostaria de partilhar convosco. Primeira, refere-se a uma questão que foi levantada pelo Dr. Pedro Ruivo, que é relativamente à competência qual é o tribunal competente em razão da matéria, como o Dr. Pedro Ruivo referiu, Tribunal de Família e Menores, estamos no âmbito de inventários familiares, serão os locais cíveis ou competências genéricas, estamos nos outros. Depois há aqui uma outra questão que se prende com a questão de saber se o processo corre autónomo ou propenso. Se é um inventário que vem na sequência de uma ação de divórcio, separação de pessoas e bens por aí fora, os tais inventários familiares, então ele vem correr por apenso a esse processo onde foi declarada a separação, o divórcio, a anulação por aí fora. E, portanto, será isso quer no divórcio sem consentimento, quer no divórcio sem consentimento convolado em divórcio mútuo consentimento, que isso correu no tribunal. E, portanto, aí já temos o problema da determinação da competência, se vamos para o 81 resolvido, porque como corre por apenso, é o mesmo processo onde correu o processo de divórcio. Se tratar de um divórcio na conservatória, então pode-se escolher o inventário notarial ou judicial, e Regis 1083, número 2, como referiu o Dr. Pedro Ruivo. Pois uma questão com que me deparei na sequência de uma pergunta de uma colega é de saber, Sr. Dr. Pedro Ruivo, o que é que acha? A relação de bens apresentada no divórcio é vinculativa para o inventário? Em relação a isso, temos dois entendimentos jurisprudenciais. Pois temos. Temos. Certo que Guimarães sempre teve... Sim, essa resposta é excelente. Como é costume, tem sempre um entendimento diferente de todas as outras relações. A questão é esta. Para Guimarães sim, para os outros não. Não necessariamente. Mais ou menos. Não necessariamente. Há um acordo na relação de Coimbra de 2019 que diz expressamente, 15 de janeiro de 2019, que diz expressamente que a sentença que decretou o divórcio comum de consentimento não constitui caso julgado relativamente à questão dos bens comuns. E esta é, aliás, a jurisprudência maioritária,
que é no sentido de que E faz sentido isso. a relação de bens apresentada no divórcio mútuo consentimento, que aliás é um acordo que é obrigatório para que possa ser decretado o divórcio, não é vinculativa. E, portanto, isto faz todo sentido. Como de costume, eu agora não vou jurar que seja Guimarães, mas é provável, no nosso tempo era Évora, mas agora é Guimarães, que diz que não, que a relação de bens apresentada como acordo, ou melhor, o rol dos bens que as partes dizem que são comuns é vinculativa para o processo de inventário que se há de seguir. O 1082 pode ajudar a essas interpretações na medida em que, eu vou-me abstrair do artigo 9 do Código Civil, que diz que presumimos que o legislador soube exprimir o seu pensamento de modo adequado, porque o 1082 diz que, na função do inventário, destina-se a fazer cessar a comunhão hereditária e proceder à partilha de bens. E diz a linha B, relacionar os bens, nesse caso, portanto, comunhão hereditária, fazer cessar e relação de bens. Mas depois, quanto a outras funções de inventário, não fala em relação de bens. Fala em partilhar na sequência da ausência e fala na partilhar bens comuns do casal. E omite a referência à relação de bens, de onde nós poderíamos eventualmente querer interpretar, ou alguém poderia querer interpretar, que resulta, ao contrário do 1082, a linhas A e B, que não há relação de bens. Nesse caso, já está resolvido. E eu digo-vos como é que esse problema, essa interpretação se resolve de maneira muito simples. É porque, no caso da linha C, estamos a falar de partilha de bens do ausente. Ora, o ausente não deixou relação de bens. E, portanto, é evidente que no caso da partilha de bens do ausente, portanto, quando há inventário para partilha de bens do ausente, tem necessariamente de haver uma relação de bens. E, portanto, a interpretação, no sentido que as alíneas A e B do 1082 são no sentido de dizer que está excluída a relação de bens ou relacionamento de bens, no caso dos inventários familiares, cai pela base, não faz qualquer sentido. O único objetivo da relação de bens comuns, já me esqueci qual é, já é antigo, pretende apenas, provavelmente apenas, diminuir litígios potenciais futuros e visa levar a que os cônjuges declarem ali por acordo que os bens comuns são aqueles. Mas podem até haver bens que venham a ser descobertos mais tarde, por um ou por ambos. Tal como no processo de inventário pode acontecer que os bens sejam partilhados, a sentença transitou em julgado, e ainda pode acontecer uma de duas coisas. Aparece um herdeiro que era desconhecido, já depois da partilha transitada, ou descobre-se um bem, aliás, duas hipóteses. Há um bem que era desconhecido, que não foi partilhado, que tem de ser em partilha adicional, ou pior, há um bem que é partilhado e que afinal se descobre que não era não integrava a herança. E, portanto, o que a lei diz é que segue o regime da venda de bens alheios. Portanto, se nós temos estas situações em que, mesmo depois do trânsito em julgado, ainda pode haver retificações do modo como a partilha foi feita, por maioria de razão, no caso dos inventários familiares, tem de ser possível afastar-nos da relação dos bens comuns apresentado no divórcio para poder ser apresentada uma relação de bens ex novo no processo de inventário. Finalmente, quanto a uma pergunta que foi colocada no Almada, foi Almada, não foi, João Maçã? Sobre o apoio, obrigado. Sobre o apoio judiciário, no inventário, o tribunal não tem problema, não é? Aplica-se o regime geral. No inventário notarial, continua a aplicar-se a portaria 278 de 2013, artigos 26A e seguintes, diz que os honorários seriam suportados por fundo a constituir pela ordem dos notários, após a sua consagração legal, sendo que as despesas são suportadas pelo notário e depois reembolsadas pelo Instituto, eu não preciso dizer qual, não é? Pelo Instituto de Gestão Financeira. Portanto, esta questão foi colocada em Almada, salvo erro, e depois
eu no Barreiro vinha a falar isto, portanto, há um regime próprio de apoio judiciário no caso de inventários notariais, porque, como sabem, os inventários notariais estavam bloqueados por causa do apoio judiciário, quando as partes, quando pelo menos uma delas, beneficiava de apoio judiciário. E, finalmente, só para terminar, um acórdão, senhores doutores, que é de 2016, mas que, para terminar em alta, é de 2016, mas a jurisprudência continua a ser citada em acórdãos recentes das relações. É um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2016 e que diz isto. Uma parte do sumário diz isto. A lei não prevê que a propriedade possa ser constituída por declaração do juiz. O Supremo Tribunal diz isto. A propriedade não pode ser constituída por declaração do juiz. O que é que aconteceu? É muito simples. Os interessados não chegaram a acordo. Ou chegaram a acordo parcial. Neste processo chegaram a acordo parcial, com posição de quinhões. Quanto ao resto, que não se entenderam, o senhor juiz resolveu atribuir-lhes em regime de compropriedade. E, portanto, criou um direito de propriedade, não é comunhão do direito. Portanto, não é incomum e sem determinação de parte ao direito. Não. Tornou-os comproprietários em proporções iguais. Isto foi ao Supremo. E o Supremo veio dizer que não. A lei não prevê que a propriedade possa ser constituída por declaração do juiz. E, portanto, para sairmos do inventário com situações de compropriedade, só se os interessados concordarem nisso. Mas, senhores doutores, em 2016 o Supremo teve de ouvir dizer. Felizmente a jurisprudência vai toda neste sentido. E eu tinha de terminar com uma nota em alta. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram e muito obrigada à delegação pelo convite. Colegas, aproximando-se a hora em que temos que abandonar a sala, porque não é nossa, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Pedro Rui e à Dra. Teresa Azevedo e ao Presidente do Conselho Regional, Dr. João Maçã, a disponibilidade para esta ação de formação. Ficamos muito satisfeitos de ter tido muita gente e, como estamos aqui numa fase do ano interessante, para os cristãos, bom Natal, para aqueles que não são, um bom solstício de inverno, e é com muita satisfação que a delegação registrou a presença de vós todos e faz o apelo para que em futuras ações de formação os colegas compareçam, porque só desta forma é que vale a pena, porque quando fazemos a ação de formação e não aparece ninguém, e depois ainda se diz que não se faz nada. A delegação não faz nada. Isto é comum ouvir-se, a delegação não faz nada, porque a delegação tem as costas largas. Esta delegação tentará fazer tudo aquilo que é possível e pede aos colegas para colaborarem em tudo aquilo que também depende de vós, quer nas escolas, quer no apoio judiciário, quer na consulta jurídica, e que defendam os interesses dos advogados e que defendamos os interesses também dos nossos pares, porque à delegação vão-se chegando queixas que muitas vezes não correspondem a isto que eu estou a dizer. Mas isso, aqui numa fase natalícia ou solsticial, não é bem o tema. Por isso, a todos, muito obrigado. Bom Natal, bom solstício, boa passagem de ano e até à próxima.